Olá, hoje é a terceira edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, iniciativa do Concefaz, junto com o CICEF, o Centro Internacional Celso Furtado para o Desenvolvimento, e do GEFIM. Eu saúdo aqui os presidentes Carlos Pinkusfeld, do CICEF, Célia Carvalho, presidenta do GEFIM, aqui presente para a apresentação dessa terceira edição do Boletim. Os juros brasileiros continuam elevadíssimos e o crescimento do Brasil, o Brasil cresceu, mas teve um crescimento menor. O setor financeiro continua praticamente sabotando os demais segmentos da chamada economia real, da indústria, do comércio, dos serviços. E o que a gente teve de atenuante da taxa de crescimento, como a gente vai ver hoje na apresentação do professor Carlos, foram setores da indústria extrativa, principalmente petróleo, né, e dos serviços. Também tivemos queda de inflação. A inflação brasileira está em queda e, por, bom, uma das causas, das questões é a Selic superdimensionada, que encarece o crédito, compromete a renda das famílias, e isso aí termina por desaquecer o consumo. Uma das novidades hoje do boletim será justamente a apresentação do desempenho regional da atividade. E esse desempenho regional da atividade, ele vai refletir de alguma forma, aproximadamente, evidentemente, né, o desempenho que esses segmentos atenuantes, né, tiveram, porque tiveram um crescimento melhor, né, da indústria extrativa e dos serviços. Vai ser apresentado aqui também o desempenho das receitas e das despesas dos estados. As receitas cresceram, mas cresceram num ritmo inferior aos 2 últimos anos, cerca de 3,4% inferior. E as despesas públicas, onde se localizam os desejáveis investimentos públicos, tiveram um crescimento de 5,5%. Destaque para que os estados tiveram 9,8% da sua receita corrente líquida representada por investimentos, ante os da União, que foram de 4,8%. Portanto, um investimento representativo. Antes de começar, eu queria também agradecer aqui as equipes do Acre, do Paraná e do Piauí, que mandaram manifestações antecipadas sobre esse boletim e ajudaram aqui a se construir essa apresentação. Então, vamos lá para a apresentação. Passar a palavra aqui ao professor Carlos Pinkusfeld. Boa tarde, professor. Bom, boa tarde, André, boa tarde, Flávio, todo mundo que está aqui presente. Eu vou fazer aqui vou colocar o PowerPoint aqui, e enquanto eu coloco aqui o PowerPoint, queria primeiro saudar todo mundo que está presente, mas também agradecer a, o, o- essa parceria que a gente está desenvolvendo aqui entre o Centro Celso Furtado e o Concefaz. Para a gente, ela é muito importante porque ela é a base de um grupo de estudos, tanto de finanças locais, estaduais, como de macroeconomia. A gente já apresentou esse mesmo grupo, óbvio, um pouquinho mais expandido, alguns trabalhos de um pouco mais de fôlego analítico, não que isso não seja, mas isso é mais de conjuntura, né? Então, trabalhos de prospecção, de cenários futuros, estamos fazendo mais um trabalho nessa direção, e aproveito aqui que eu estou nessa transmissão de YouTube, falar sobre o nosso congresso. O Centro Celso Furtado faz um congresso bianual, esse ano vai ser na Paraíba, uma imensa alegria nossa de estar no estado da Paraíba, do estado de Celso Furtado, vamos fazer um congresso lá, onde vai ter uma mesa que nós vamos exatamente falar sobre as perspectivas da economia brasileira, que, como a gente vai ver aqui, tem, digamos, altos e baixos, problemas e alguns dados até mais interessantes, inclusive já foram destacados pelo André. Então, a primeira palavra que eu queria dizer é de agradecimento por essa parceria, essas também novidades que a gente está introduzindo, que o André já falou, de procurar indicadores locais, a gente está querendo cada vez mais
aprofundar essa capacidade de gerar indicadores diferentes, né? Indicadores novos, pegar os dados primários e fazer os indicadores, que eu acho que, de uma forma, digamos, para o público-alvo, para os gestores estaduais, isso pode ser um instrumento interessante. A gente quer construir isso realmente em parceria. Eu acho que daqui para frente, já com esses indicadores já criados, construídos, a gente vai poder interagir com muito mais intensidade, com muito mais proximidade dos gestores estaduais, para a gente, inclusive, melhorar a qualidade da nossa análise. Bom, então, como já foi mencionado aqui, acho que o primeiro dado mais representativo é que a gente, de fato, desacelerou, né? A gente desacelerou mais de um ponto percentual o crescimento do PIB. A gente já feito um update, né? Um trabalho intermediário entre o segundo e o terceiro boletim, e há 2 boletins também de update, a gente já mencionou, olha, eu acho que vai desacelerar, e finalmente chegou a desaceleração. A desaceleração foi de 3,4 para 2,3. Acho que o mais dramático, o dado que mais chama a atenção da gente é o consumo das famílias. O consumo das famílias está tendo um crescimento muito forte, sólido, de 3,2%. Ano passado foi ainda melhor, 5,1%. E esse ano despenca para 1,3%. Tá? Acho que o André já levantou esse ponto aqui, quando estava apresentando. Eu acho que a questão financeira agora bateu na porta, entendeu? A gente vai mostrar alguns dados que mostram que a taxa de juro muito elevada, e aí não é só a Selic. Infelizmente, no Brasil, para as famílias e para as empresas, é a Selic e o spread. Não é tão novidade no mundo que o spread é procíclico. Então, também, quando você sobe a Selic, não é que só... o spread não fica parado sobre a Selic, ele também se amplia. Então, um spread muito elevado no Brasil, combinado com uma taxa básica muito elevada, aparentemente, pelo que a gente vai tentar mostrar aqui, está realmente está cobrando sobre a economia um efeito negativo. Tá? Então, essa queda de 5,1% de 2024 para 1,3% em 2025, eu acho que é o que chama mais atenção para a gente. Já o consumo do governo ficou praticamente estável. Ele tinha caído um pouquinho em 2024 em relação a 2023. 2023, a gente sabe que foi um ano especial, um ano diferente, porque foi o ano da PEC da transição, então teve uma recomposição de gasto necessária, certamente, porque estava muito baixo o nível de gasto em vários setores, mas agora a gente, de uma certa forma, encontrou um patamar de relativa estabilidade. Também piorou bastante o investimento, função bruta de capital fixo. Depois a gente vai abrir esses componentes, mas, obviamente, tem um efeito de crescimento bem expressivo em 24, mas que recua para menos da metade, né? 6,9% para 2,9%. O dado que talvez a gente tenha causado uma certa surpresa, e a gente, quando fez 2 boletins atrás, a gente falou assim, qual vai ser o efeito, né, do governo Trump, do tarifaço, né, que foi imposto ao Brasil, depois teve uma série de recuos, mas essa era uma preocupação importante dos economistas. E a gente viu que, graças a Deus, óbvio que não foi para todos, tá certo? Para os Estados Unidos, realmente houve uma queda das exportações, mas o crescimento das exportações para outros países mais do que compensou. A gente conseguiu ter um crescimento expressivo das exportações de 2,8 para 6,2, e também uma redução das importações. Apesar disso, a gente continua, a gente vai ver no déficit de nações correntes um pouquinho mais alto, mas como a gente também mostra na parte do setor externo da economia, ele é tranquilamente financiável, por assim dizer, ainda que a gente possa, de fato, melhorar isso. Então, assim, o quadro geral, a gente tem, digamos, a notícia muito ruim, é a queda muito forte do consumo das famílias. A notícia, digamos, surpreendente, de alguma forma, o crescimento das exportações. Então, esse é o nosso quadro geral e uma desaceleração no crescimento da economia. Aqui é a questão do consumo das famílias, e a gente pode ver como isso vem caindo, né? Vem de 4, 2,2, 1,8, 0,4 e está em 1. Ou seja, é uma trajetória, é uma tendência que acontece. E também, como eu estava falando da formação bruta de capital fixo, a parte ruim dessa informação é que ela vem caindo. Ela vem de 9, 4,1, 2,3, 3,1 negativo, de queda. Então, isso não é um sinal muito alvissareiro, porque é uma tendência
declinante, ainda que na média, né, do ano esteja caindo, mas não a ponto de estar negativo. Não é um decrescimento, é só uma retração da taxa de crescimento. Como eu falei aqui, as exportações, para nossa felicidade, por assim dizer, cresceram. Nesse ano, a gente já havia muita preocupação, muito temor que o tarifaço dos Estados Unidos pudesse ter um efeito negativo. Não teve, essa é a sorte. E a queda, se vocês repararem, a queda das importações, apesar da média ter sido 4 e alguma coisa, 4,5, ela também vem caindo. Ou seja, como a gente sabe, as importações elas são diretamente relacionadas com a atividade econômica e principalmente o investimento, né? Existe uma conexão muito direta entre importações e investimento, porque a boa parte dos bens de capital são importados. Então, essa queda também das importações é um reflexo dessa tendência, né, de decrescimento do crescimento até chegar a ser negativo da formação bruta de capital fixo. E aqui eu queria mostrar justamente que essa por que a gente não foi atingido e por que a gente conseguiu se safar, por assim dizer, em termos das exportações do tarifaço lá que foi imposto ao Brasil. Eh, os Estados Unidos, hoje em dia, como a gente pode ver aqui, tem um peso expressivo, significativo, mas não é como já foi. Eu já estudo economia há bastante tempo, acompanho conjuntura há um tempo já, e já foi muito maior do que esses índices. Então, nós estamos no índice de 12%, que é pouco, e teve uma queda de 4%. Porém, como nosso grande parceiro comercial hoje em dia é a China. Então, com um peso de 28%. Então, com esse peso de 28% e um crescimento em volume de 11%, você teve uma contribuição para o crescimento de 3,1%. Ou seja, é muito mais que compensou o efeito contracionista das exportações para os Estados Unidos, então, das exportações para a China. Não é a primeira vez que ocorre isso, a gente tem só um dado ilustrativo, quando os Estados Unidos impôs limitações da soja, da venda à China, o Brasil ampliou muito as suas vendas para a China. Então, do ponto de vista de comércio, a gente viu que, por razões de comércio com outros países, no caso da Argentina também muito expressivo crescimento de volume, 24% do volume, tem uma contribuição importante, também tem uma contribuição de 3,7% positivo. Então, digamos, a boa notícia pelo lado do comércio exterior é que o efeito de uma limitação das exportações para os Estados Unidos foram mais do que compensados por outros países que têm, no caso da China, que tem uma enorme participação na nossa países que compram nossos produtos, das nossas exportações. A Argentina, que teve esse crescimento muito grande também, isso eu acho que é um ponto que a gente quer estudar com um pouquinho mais de cuidado daqui para frente, porque a Argentina é um país que compra mais bens industrializados da gente, né? Obviamente menos commodities, e tem uma participação razoável de 4,1%. Então, como é que isso aconteceu e o resto do mundo? Então, digamos assim, essa é a boa notícia, que certas digamos, análises, ou pelo menos estimativas, ou expectativas pessimistas, não só não se confirmaram, como, ao contrário, como houve uma melhora nesse caso. Olhando aqui a questão do investimento, tá? A gente tem aqui uma queda, por exemplo, expressiva, praticamente nos dois componentes mais importantes, que a gente vai ver, que é a construção civil e máquinas e equipamentos, tá? É muito grande a queda, um crescimento de 9,7 vai para 2, e construção civil de 4,3 para 0,5. Também a gente vai ver aqui, o André já antecipou um pouquinho, esse é um setor que é muito fortemente influenciado pelo crédito, né? E o comportamento do crédito, nesse nível que estava, não podia ser diferente, que já sinalizaria para para uma retração. Já por setor institucional, acho que a notícia ruim, por assim dizer, é que o governo, aí obviamente mais puxado, o André também já mencionou, sobre o governo federal, teve uma retração muito grande de investimento. Então, talvez também tem um efeito base, né? Você cresce muito em 24, então esse ano você tem uma retração substancial. Isso é um problema, mas
do lado positivo, digamos, em relação ao investimento, a gente pode ver que esse período todo está tendo um investimento muito forte das empresas estatais, que é uma coisa que havia sido, de alguma forma, reprimida ou menos reforçada em anos anteriores, e agora realmente tem um crescimento que a gente que é muito expressivo. E como eu tinha mencionado antes, a financiamento imobiliário muito ruim. De novo, financiamento imobiliário das famílias é muito fortemente influenciado pelas condições de crédito, né? Então, esse as condições de crédito, como a gente vai ver, não é só a taxa de... É óbvio que a taxa de juros é fundamental para a condição de crédito, mas é uma combinação entre a condição de crédito, a condição de renda das famílias e o endividamento das famílias. É um conjunto de elementos que se somam para dar esse resultado. A gente vai ver isso mais à frente, quando falar especificamente sobre crédito, tá? Aí, voltando aqui ao consumo das famílias, como a gente viu, foi 5,3. E um dado que eu chamo a atenção, não vou dizer que seja um puzzle para a gente, mas foi um troço peculiar que a gente notou, que também a gente vai mostrar. A massa salarial continuou crescendo, obviamente que numa retração. Você tinha um crescimento muito grande, de 8%, tá? Em 24, e ela cai para 5,7%. A massa salarial é um elemento que está relacionado diretamente com emprego e salário. A gente vai ver que tanto emprego como salário tiveram um bom comportamento ainda em 25. Não são indicadores ruins, né? E as transferências para as famílias, que até cresceram, obviamente foram muito altas em 23, caíram em 29, subiram em 25. Transferências para as famílias é consumo direto, porque quem recebe o grosso das transferências, seja Previdência, seja Bolsa Família, seja benefício continuado, esse dinheiro praticamente reverte em consumo instantaneamente. E, na verdade, o desempenho muito ruim, de novo, é na parte do crédito. Ele vai para 1,1. Ou seja, o vilão, de novo, reforçando o que o André falou, é essa combinação que a gente vai tentar mostrar desses fatores: renda das famílias, endividamento e o pagamento de juros. Então, é isso que a gente tentou, não, a gente mostra que esse estranho dado de retração muito forte do consumo das famílias, a despeito de uma elevação da massa salarial e um razoável crescimento das transferências para famílias, reflete um consumo a crédito muito deprimido, tá? Em relação aos setores de indústria e comércio, a gente vê que a indústria de transformação, como o Flávio falou, a indústria extrativa foi que deu algum efeito positivo de 0,6 para o total da indústria, no acumulado de 25, desculpa, contra 24. Porque a indústria de transformação mesmo, de novo, claudicou. De novo, ela não cresceu, ao contrário, ela teve uma leve retração de 0,5%. Crescimento da indústria de transformação é muito puxado pelo consumo e pelo investimento. Se o investimento desacelera, a indústria de transformação desacelera. É uma regra que eu aprendi, já estou nesse negócio de economia já há muito tempo, não vou falar quanto, porque revela a minha idade já avançada, mas é uma que a gente chama de regra de dedão, né? Se você tem uma desaceleração do consumo e, principalmente, uma desaceleração do investimento, você vai ter um mau desempenho da indústria de transformação, não tem jeito. Ainda mais, por exemplo, se a gente pudesse ter exportação crescendo, indústria de transformação, mas não é nosso caso, a gente exporta muita commodity, tá? Serviços, é verdade, apesar de terem crescido ainda, mas ainda assim desaceleraram em relação ao anterior, é importante. E o comércio varejista, no ano, foi pífio o crescimento. Foi praticamente uma estagnação, que dá um crescimento de PIB de 2,3. Então, se a gente olhar aqui na coluna, um pouquinho acima serviço e um pouquinho acima indústria extrativa. Tanto o comércio, que é o que as pessoas compram, né? O varejista ampliado, tem automóveis também, como a indústria extrativa, como a indústria de formação foram bastante mal esse período, tá? E aqui dá para ver isso claramente, de novo, repetindo as palavras aqui, quem acaba tendo bom desempenho, essa linhazinha verde que vocês estão vendo aqui, é a indústria extrativa. A indústria extrativa, petróleo, obviamente, é muito importante, ela dá uma decolada, digamos, uma taxa de crescimento, ela está negativa e sobe bastante nesse período e tem, digamos, uma taxa de crescimento maior. Os serviços, isso
a gente, quando acompanha em conjuntura, a gente vê que eles têm uma estabilidade muito grande, tá? Eles, óbvio, que podem cair, subir, mas se vocês repararem bem, eles estão, essa linha amarela, subiu um pouquinho em 24, se mantém praticamente estável em 24, e no final do ano dá uma descidinha ali entre agosto e setembro e se mantém estável. Já o comércio, não. O comércio, que, de novo, é o que eu falei, olha como é que acompanha a indústria de transformação, tá? Comércio, as coisas que as pessoas compram, principalmente o ampliado que tem automóvel, né? Inclui no ampliado, no restrito não tem, e na indústria automobilística está no ampliado, ele praticamente vai grudado, as linhas vermelha e a linha azul, elas vão grudadas, vão somadas. Então, quando o pessoal fala, não estou falando que seja isso, obviamente que a questão da desindustrialização é uma questão complexa, uma questão estrutural na economia, mas nada melhor para você fazer que a indústria de transformação cresça do que o comércio e investimento cresça. Então, é difícil pensar em uma reindustrialização, crescimento da indústria, se a gente não, de forma sustentada, tá certo? Mantiver um crescimento do consumo e automaticamente o investimento vai reagir. E aqui está a novidade que a gente fez para essa publicação. A gente pegou algumas indicadores e separou por regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, a gente tem dados, a metodologia, para quem, por favor, leia o nosso boletim, vai ver a metodologia, tem algumas simplificações, tem algumas formas de pegar os dados que são fornecidos pelo IBGE. Como vocês estão vendo, no Sul, a gente não tem ilustrativa, porque a gente não consegue fazer essa medição. Nesse caso, também está explicado isso. São restrições que o IBGE para de divulgar dados, então a gente tem que seguir as restrições que o IBGE dá para a gente, mas de qualquer forma, eu acho que essa é a novidade nossa. E, de novo, aí o caso do comércio varejista, a região que ficou mais debilitada foi a região Sudeste, com uma queda, apesar das outras não terem, talvez, um desempenho assim, tão positivo. Na verdade, Norte e Centro-Oeste até que tiveram, mas na indústria de transformação, praticamente as regiões tiveram um desempenho bastante negativo. Tá? Então, essa aqui é justamente a produção industrial, das indústrias de transformação por regiões. A gente faz essa desagregação, e como a gente está vendo aqui, 25 não foi um ano bom para nenhuma região. A gente vê todas estão caindo, algumas de forma mais expressiva, com uma inclinação mais forte, mas é um fenômeno nacional, não é um fenômeno local ou regional, é um fenômeno de uma tendência nacional que aconteceu. Tá? O volume de serviço também tem uma queda, e o comércio varejista também, como a gente viu, o comércio não está nada bem, tá certo? Também tem uma queda que é tendencial em todas as regiões. Então, a gente não pode. É óbvio que, por exemplo, o Centro-Oeste tem uma recuperaçãozinha no final, uma estabilização no Sul, mas se a gente olhar a tendência, né, todas essas linhas, azul, verde, amarela, vermelha, preta e azul escura, é um conjunto de tendência de desaceleração do crescimento. É claro, assim, que fora a maioria das linhas ainda estão no azul, né? Só o Sudeste, perdão, no azul que eu falo, não é linha azul, está no azul, é tão positivo. Só o Sudeste, que por acaso é uma linha azul escuro, está no vermelho, ou seja, está no valor negativo. Tá? Aqui também a gente tem vendas no comércio varejista ampliado pelas grandes regiões, tal. Não, desculpa, aqui está errado o título. Então, tem que falar aqui a taxa de ocupação. Vamos aumentar, então. Então, assim, fechando esses grandes indicadores, tá? A gente tem uma aceleração do crescimento, uma piora do consumo, uma aceleração do consumo muito forte. A gente vai reforçar a ideia que a desaceleração do consumo é fruto da taxa de juros e do impacto do consumo a crédito, e também, no caso da construção civil, uma desaceleração do investimento que é compatível com a desaceleração do consumo, e esse fenômeno ele é generalizado, ele cobre, digamos assim, todas as regiões, algumas mais, outras menos, mas são tendências claramente identificáveis. Então, agora vamos entrar. Tá, o título está errado, a gente
tem que olhar aqui a taxa de ocupação. Esse é o ponto que a gente achou que era um puzzle, assim, uma coisa peculiar para a gente entender. É que, apesar disso, o mercado de trabalho não está mal. A gente vê que a taxa de desocupação vem caindo. Tá? A própria, se vocês veem que entre dezembro e janeiro até tem uma subidinha da desocupação, a taxa de desemprego vai um pouquinho mais para cima, mas quando você dessazonaliza essa série, você põe lá o pontilhado amarelo, ela continua descendo. Então, o mercado de trabalho, bom, a gente está crescendo ainda, né? Crescendo menos, mas está crescendo. Mas o mercado de trabalho continua tendo um desempenho bastante razoável, que essa é a surpresa para a gente, justamente do mercado de trabalho ir bem e do consumo não ir tão bem assim. Tá? E aí, obviamente, que a massa de rendimentos é um somatório de dois fatores. Né? A massa de rendimento é um somatório ou um produto entre o rendimento das pessoas, das famílias, dos trabalhadores e a quantidade de trabalhadores. Então, a queda da desocupação, dessa ocupação, foi realmente porque aumentou o emprego. Não foi porque teve mudanças muito radicais na taxa de participação no mercado de trabalho, não nada disso. Então, era de se esperar, a não ser que tivesse havido uma queda muito forte de rendimento das famílias, dos trabalhadores, que houvesse esse crescimento. Então, de fato, a gente continua com um crescimento bastante razoável, tendencial e bastante sólido, contínuo, do rendimento mensal, e a dessazonalizada, a linha pontilhada é melhor, porque ela esclarece mais essa tendência positiva. Então, isso acho que é um dado positivo da economia brasileira, tanto de emprego como de massa de rendimento. A gente vai olhar agora para o rendimento no próximo gráfico, mas que, infelizmente, não bate exatamente no consumo. De novo, a gente acha que é porque o outro elemento que faz parte da massa do rendimento que estava crescendo. É o emprego e o rendimento médio. O rendimento médio também cresceu. A gente pode ver que está numa inclinação mais moderada, por assim dizer, que na inclinação anterior. Porque agora tem esse crescimento do emprego e um crescimento do salário que a gente vai ver que é razoável, mas talvez não tão expressivo. O outro é uma combinação dos dois fatores, do salário e da criação de emprego. De novo, então o rendimento continua alto, a massa continua crescente e a queda do desemprego continua de forma persistente durante o ano. Né? Uma coisa que a gente colocou aqui é que existem, digamos, uma heterogeneidade muito grande em relação ao ganho salarial dos diversos grupos. Então, a gente pode ver aqui que setor de serviços, né, e agricultura e pecuária tiveram um crescimento muito grande. Já a indústria, transporte, alojamento e acomodação mais ou menos, administração pública, defesa um pouco, já estão na faixa de 2%, o que é baixo, crescimento real, por assim dizer. E isso aqui é importante de alguma forma, são os preços, os custos de produção, né, que são setoriais. Então, o crescimento setorial sendo diverso, isso tem impactos sobre os preços também diversos. Então, a gente pode ver, não é tão grande assim. Tá? Por exemplo, serviço doméstico, a gente vai ver que tem um impacto razoável, que é muito intensivo em mão de obra, cresceu 4 e alguma coisa, 4,5%, alguma coisa nessa faixa. Tá? O que é bastante compatível com os dados que a gente vai ver lá de crescimento dos preços nos serviços domésticos. Também aqui, eu acho, a gente também desagrega também pelo crescimento do total dos empregados no trabalho doméstico, conta própria. Então, a gente tem um crescimento grande do conta própria, um crescimento do trabalhadores com carteira assinada, e os sem carteira tem uma queda interessante. Tá? E o trabalho doméstico, de novo, bastante queda. Então, teve um crescimento também no setor público, que no Brasil não é tão tradicional, mas se vocês lembrarem, até a ministra Esther falou há pouco tempo que depois a gente estava com um déficit de 70 mil funcionários e agora com mudanças estruturais, empregos que não têm mais função, você está redefinindo até pelas novas tecnologias, você está tendo uma recomposição, mas uma recomposição aos poucos do volume de emprego do setor público, que foi muito debilitado por pessoas que saíam do trabalho e não eram repostas essas coisas. Então, vamos agora passar
para um indicador que, como o André falou também, digamos assim, é o que, posso dizer que de melhor aconteceu nesse ano, que foi a inflação. A inflação caiu para índices, como a gente vai ver, se a gente for para dezembro, no acumulado, para 3 e alguma coisinha, depois ela tem sobre, mas está. Porque aqui tem o ano cheio e tem acumulado 12 meses. Né? O ano cheio ficou acima de 4, mas se a gente não olhar o ano cheio, a gente vai ter valores mais, até que se fosse substituindo, né, data por data, você vai ter valores que estavam caindo nesse período. Você vê que quando a gente faz o ano cheio, como é que você vem caindo a inflação aqui, essa linhazinha azul. E eu coloquei essa questão da alimentação e bebidas, porque a alimentação e bebidas foi o grande vilão em 24 da aceleração da inflação. Vocês estão vendo como ela subiu, especialmente no segundo, né, semestre de 24, tá? E isso deu uma aceleraçãozinha na inflação, inclusive um pouco depois, entre janeiro e até abril, mais ou menos, continuava subindo. Mas se você pegar de agosto de 24 até mais ou menos abril de 25, a gente pode ver que tem uma aceleração da inflação que se explica, desculpe, em grande medida dessa questão de alimentação e bebidas. E, particularmente, também, a inflação de alimentação e bebidas é, ela pune muito, né, as classes assalariadas de menor renda, que é uma participação muito grande na cesta de consumo delas. E essa queda aqui é uma queda tanto importante para explicar essa queda da inflação, tá? Como também é importante porque a cesta de bens das camadas, né, salariais mais inferiores, com poder aquisitivo mais baixo, se favorecem muito disso, porque a composição dessa cesta de consumo é muito intensiva em alimentos, e isso é muito positivo em termos sociais. A gente faz também, há algum tempo aqui no nosso boletim, a gente criou uns índices de commodities domésticos processados. O que é isso? Os alimentos eles têm naturezas diferentes de precificação e mesmo de produção. Né? Tem o que a gente chama de commodities, são componentes dos alimentos cujos preços não são determinados no Brasil, são determinados fora. Então, todos, café, carne, soja, todos os bens, tanto in natura como eventualmente processados, que os preços são feitos fora, que a gente é price taker aqui no Brasil, a gente chama de commodities, que o nome disso é commodities. E essas commodities, como vocês podem ver, tiveram no final do ano uma aceleração importante. Elas tiveram um impacto, elas foram que impactaram a inflação naquele período, tá? E elas pararam de crescer. O preço das commodities é uma combinação do preço internacional e do câmbio. Então, nesse ponto, como a gente vai ver já, o fato do câmbio ter valorizado nesse período foi um fator positivo para o preço das commodities. Então, foi bom que a gente segurou o preço das commodities. Mas o que jogou para baixo mesmo, no caso, aquele índice de preço, foram os domésticos. O que são os domésticos? Domésticos são preços formados no Brasil, porque são os hortifrutigranjeiros, alguns produtos perecíveis, peixes, por exemplo. Os peixes não são preços de commodities. Então, esse efeito foi muito positivo. A queda desses preços que a gente chama de domésticos, que são os mais voláteis, como você pode ver, tomate, sei lá, alface, frutas, peixes, eles são muito voláteis. Então, eles deram uma queda, favoreceu bastante. Os commodities tiveram um preço nacional que não subiu muito, mas um câmbio que favoreceu. E os processados, como a gente pode ver, são os mais estáveis. E os processados são produtos industrializados, alimentos industrializados, alimentos processados, farinhas, enlatados, embutidos. Todos esses refletem, em parte, os custos das commodities, que são a base da produção, mas refletem também os custos domésticos, que são mais estáveis. Eles também tiveram uma queda assim. Tá? Então, esses processados como esses domésticos serviram para puxar a inflação para baixo. Bom, agora eu só queria mostrar aqui, que é uma tabela, que a gente não colocou no gráfico, mas eu queria destacar, tá? Quem for ler o boletim pode se informar disso, que quem esteve acima desse preço foram alguns preços administrados, tá? Por exemplo, a energia elétrica subiu muito
e um pouquinho ao setor serviços. Quando a gente vai ver preços industriais, não puxaram muito a economia. O que a gente quer dizer com isso é que esse ciclo de desaceleração, tá? Que você tem o efeito de taxa de juros da desaceleração, você tem a taxa de juros tem dois efeitos sobre a inflação. Um efeito é o efeito câmbio, quando você valoriza a taxa, e a gente vai mostrar que a gente abriu muito diferencial de juros com o nosso, a gente vai ver o MB, o risco país mais o câmbio, a taxa de juros internacional, isso abriu muito, isso explica um pouco essa redução, né? Houve uma revisão no mundo inteiro, mas no Brasil foi mais forte ainda do que no mundo, a gente vai ver isso. Tá? E um efeito sobre a atividade econômica. Esse efeito sobre a atividade econômica batendo no mercado de trabalho acaba desacelerando a subida de preço. Então, os nossos preços são mais dependentes do mercado de trabalho, ficaram nessa faixa de 4 alguma coisa, que é a faixa brasileira. Quando a gente olha a nossa história da inflação, nossa meta de inflação de 3 pode ser desejável, mas ela não é realista quando a gente olha a história do Brasil. Tá? A história do Brasil, se botar 4, é mais, está até acima, é 6. Então, 4 é meio que a taxa de crescimento da inflação nos últimos vários anos e está abaixo da média histórica. Então, eu acho que, por todas as razões, foi um resultado positivo da inflação. Agora, vamos olhar agora o nosso crédito, que vem falando tanto. Então, o que a gente vê aqui, primeiro é um ciclo de elevação da Selic, tá? Como vocês podem ver, começa em 24, ele sobe, e ele só ganha um platô, tá? No segundo semestre desse ano. Depois está começando a cair um pouquinho, mas ele fica paradão ali. Como vocês podem ver, tem uma clara correlação da taxa de crescimento de algumas formas de crédito. A gente botou financiamento imobiliário aqui, aquisição de bens e crédito pessoal, que a gente, como são mais... A gente separou em 2 grupos, tá? Quem for ler o nosso boletim vai entender isso. Tem um grupo que depende, obviamente, da renda das famílias, obviamente da taxa de juros, mas ele é menos, talvez, não é que ele seja menos sensível, você consegue fugir. O outro grupo que a gente vai falar que é mais sensível, o cartão de crédito, desculpa, o cheque especial, por exemplo. Então, esse que a gente considera até um pouco mais estável vis-à-vis a taxa de juros, ainda assim, você pode ver claramente o movimento contrário da subida da Selic e da queda. E aqui um efeito interessante. Quando você faz um platô, né? Um platô da Selic a partir do segundo semestre de 25, você já tem uma pequena acomodação positiva, você tem uma elevação. Não, o tempo todo a gente está na casa positiva de crescimento. A gente, no mínimo, bate a 2%, depois bate a 4%, tá? Mas você tem uma elevação. O que, para a gente, denota essa elevação que a gente chama de... É uma não linearidade, né? Uma palavra que a gente meio de economês, mas é que o fato de você ter o platô, né, a estagnação, já permite uma reacomodação do crédito no nível do crescimento do crédito no nível um pouquinho superior, tá? Então, esse é um dado interessante que a gente observou. Esse é o outro novo, são outros tipos de crédito que a gente considera mais, como vocês podem ver, são mais nervosos, assim, tipo, um é mais parado, é um eletrocardiograma mais nervoso, por assim dizer. De novo, você sobe a taxa de juros, ele fica oscilando, tá? E depois, quando você tem uma estagnação, ele dá uma subidinha. Então, por exemplo, cartão parcelado, ele sobe com a estagnação. Eles caem, tá? E depois sobe com essa coisa. Cheque especial também ele tem uma tendência a cair. As pessoas querem fugir desesperadamente do cheque especial. Tá? Cartão parcelado e cartão rotativo tem uma leve subidinha quando você faz uma estabilização do crédito. Isso é um fator interessante. Você não, sem cair a Selic, só a estabilização já dá uma pequena folga para o crescimento do crédito. Aqui aí é outro fator que eu falei que ia mencionar, que é o problema da inadimplência, tá? Como vocês podem ver, de novo, já estão até cansados de ver que o azulzinho aqui é a Selic, tá certo? Mas você tem um crescimento da inadimplência que é bem, bem expressivo. O cartão parcelado, então, acompanha bem a Selic e ele para, mas os outros continuam subindo. Esse é um problema complicado, haja visto que o governo está até buscando fazer
mais um daquele desenrola, acho que era desenrola, que era o nome do negócio. Se eu te falar o nome errado, me perdoe, mas uma forma de você refinanciar o crédito e, com isso, você diminuir o nível de inadimplência, tá? Aqui também é a mesma questão da inadimplência ligada à aquisição de bens, ao crédito pessoal e financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário é mais, obviamente que é mais estável, não dá para ter tanta inadimplência. Se a gente não tivesse inadimplência, estava na crise de subprime aqui, graças a Deus, a nossa inadimplência é mais tranquila aqui, tá certo? E aqui vai o ponto, o André e pessoal que está assistindo a essa transmissão, que é importante. Nós estamos com um endividamento das famílias em nível alto e um pouco ascendente, tá? Você vê quando você tem o exceto o crédito imobiliário, você está no nível aqui. Quando você põe o endividamento com o imobiliário, ela vai chegando a 50%, tá? De novo, isso é necessariamente ruim? Não, isso não é necessariamente ruim. O que é complicado é essa linhazinha verde subir, que é justamente o serviço da dívida. Você chega a 30%, tá? da renda das famílias para o serviço da dívida. Então, você passa de uma situação que estava em 23, algo em torno de um pouquinho abaixo, você sobe. Você vai dizer, mas é uma subida não tão expressiva, mas isso pode impactar, sim, não só o consumo das famílias, como certamente um novo endividamento. Então, isso eu acho que é um ponto que tem sido muito falado, tá? Essa elevação que ocorre durante todo o ano de 25, de comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida. Então, a gente acha que isso, de fato, pode ser um fator que explique, ou que pelo menos ajude a explicar essa queda do consumo a juros, né, a crédito tão forte, a ponto de ter impactado o consumo agregado e a ponto de, ao impactar o consumo agregado, fazer o próprio PIB cair muito. Voltando ao primeiro slide, o elemento que mais puxa a economia para baixo é o consumo. Então, a gente pode agora falar rapidamente do setor externo. Como a gente viu, o câmbio se valorizou nesse período todo, a taxa de câmbio foi valorizando, valorizou ainda mais nesse período, e esse dado é interessante, que todo mundo fala, o mundo inteiro valorizou, é verdade. As moedas emergentes, no caso especificamente, valorizaram em relação ao dólar, é a linha pontilhada, mas o real valorizou ainda mais, tá? A gente você pode ver uma coisa, como tudo na vida tem o lado bom e o lado mal, né? Se discute muito a questão da valorização cambial com a competitividade, com a questão da produção industrial. Por outro lado, como eu falei, para a inflação ela é extremamente positiva. E a gente viu que foi extremamente positivo, inclusive nas commodities. Então, é um fator positivo. Agora, esse dado que eu queria mostrar é exatamente o diferencial. A gente, assim, como sempre falo para meus alunos, você não pode, no Brasil, pagar uma Selic que seja menor do que a taxa internacional mais risco do país, né? Porque aí, simplesmente, você vai ter fuga de capital. O que você vai deixar um ativo no Brasil pagando a uma taxa inferior do que você pode botar num ativo fora do Brasil com essa mesma taxa, um bonde brasileiro fora essa taxa. Então, momentos onde você tem essa inversão são momentos, foi a época da pandemia, mas momentos de grande desvalorização cambial, porque você tem fuga de capital, tá? É óbvio que a gente tem que botar, além da taxa internacional, mais o risco país, o MB brasileiro, também a expectativa de desvalorização cambial. Só que no momento não existe uma expectativa de desvalorização cambial. Tem uma expectativa de valorização cambial, porque já está valorizando. É a tendência que está ocorrendo. Mas o que a gente vê é que tanto está caindo essa soma, o Fed Funds, né, que é a taxa e o risco Brasil, e você abre um gap, né, abre um buraco que é bastante raro na própria história brasileira. Então, essa é uma sinalização que vem sendo discutida, não vou aqui dar muito minha opinião, mas que está muito grande o diferencial, que a gente chama de diferencial de juros doméstico, Selic e internacional. Ou seja, existe um espaço de redução desse diferencial que historicamente está muito alto.
Então, acho que a boa notícia é que a gente está numa posição de diferencial juros doméstico e internacional que está muito grande. Então, existe espaço de redução sem que exista, ou sem que, em princípio, pelo menos, tá, não exista uma tendência ou um risco muito grande de fuga de capital. É. E a gente traz vários pontos, eu não vou aqui, as pessoas vão ler. O Brasil teve uma ampliação um pouquinho pequena da déficit de nações correntes, mas a situação externa de financiamento melhorou. Então, a gente está folgado. A gente não, graças a Deus, bate na madeira aqui, a gente não tem problema de financiamento externo do nosso déficit. A gente até melhorou a acumulação de reservas. E uma questão que a gente achou interessante é essa questão de criptoativos. Os criptoativos, desde janeiro de 20, eles passam de 2 bilhões para 18 bilhões de saída de criptoativos. Ou seja, de dólares, obviamente, ligados a criptoativos. Então, já é algo expressivo, tá? Aqui nesse gráfico vocês podem ver a participação dessa despesa ali com criptoativos na conta capital e financeira passa de pequeno, de 4% para 14%, já teve em 16%. Então, de novo, isso estamos apenas mostrando um dado da realidade que, para a gente, mesmo que estuda isso, de alguma forma está surpreendendo, e isso é uma discussão, acho que pode existir, de controle de criptoativos ou alguma coisa financeira que a gente não quer ter fuga de capital. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Ainda tem essa discussão complicada das bets também, que também podem representar uma saída daqui. Então, eu acho que é uma pauta de conversa, é uma pauta de discussão que a gente está levantando aqui, mostrando para as pessoas, talvez as pessoas não tenham noção do tamanho disso e da participação disso no total da saída de capital, mas que levantam aí uma pauta para a discussão de política econômica. Finalmente, aqui na questão de finanças públicas, a gente mostra as finanças federais. Depois o André vai chegar aqui e vai falar das finanças estaduais. Nas finanças federais, a gente teve uma expansão tanto das receitas, tá certo, como das despesas, em termos reais, em comparação ao anterior. A expansão das receitas foram sustentadas pelos tributos administrados pela Receita Federal, tá? Que, obviamente, está em linha com o crescimento da economia, ainda que também em linha com a desaceleração que foi observada. Por lado das despesas também teve um crescimento de 3,4%, e os principais efeitos, né, que tiveram sobre esse crescimento foi os benefícios previdenciários, benefícios de prestação continuada, e ainda assim houve uma expansão. Vou botar aqui o outro gráfico aqui, como vocês podem ver, também teve um crescimento razoável, ali 25%, das despesas discricionárias, 6,1%, tá? Um crescimento pessoal em cargos sociais, que foi importante também, como eu falei, houve uma recomposição de emprego, né, no governo federal, pela queda que tinha ocorrido anteriormente, um déficit enorme de servidores públicos. Então, isso também, de alguma forma, colabora para isso, tá? A gente tem esse déficit, como vocês podem ver, ele está em 0,48, teve 0,36, ele está dentro da faixa possível, né, de variação em torno do que era para ser zero, o primário, chamado primário. Mas se a gente olhar bem, quando a gente pega uma média histórica, esse dado de 22 é um dado, como todo mundo sabe, problemático, porque teve vários atrasos, várias receitas extraordinárias, não vamos entrar no mérito da questão. Desde 2014 até 2019, obviamente 2020 também não vai se falar, porque tem um primário de quase 8%, quase 10%, que é a questão da Covid, não tem nada a ver, tá? Mas nesse caso, a gente tem um primário que está, digamos assim, mais em linha com valores relativamente próximos a zero, né? E você cumpriu isso. Agora, rapidamente, nós vamos falar um pouquinho, brevemente aqui, sobre tem um dado que é interessante, que a gente tem capacidade de separar o pagamento de encargos, despesas correntes e investimento para cada uma das principais funções, né, que existe. E o que a gente pode ver, eu acho que é o dado positivo, que uma função muito importante, como é saúde e educação, tiveram um crescimento bem expressivo. Saúde teve um crescimento de 6% e educação teve um crescimento de 12%. Obviamente que a saúde e a educação, a gente nunca no Brasil pode dizer que está satisfeito com essas
com esses dados. Mas, no entanto, ainda assim, são dados interessantes. E, rapidamente, para terminar, a gente fez também um estudo que eu acho que interessa aos secretários de Fazenda e todo mundo que estuda isso, do ICMS, tá? Com atividade econômica, e a gente encontrou uma correlação, como vocês podem ver, próxima a 1, tá? Ou um pouquinho maior a 1, tá? Nesse box, essas estimativas de sensibilidade e arrecadação do imposto à atividade econômica e aos preços de commodities, né, que depende de região, tá? Ela apresenta uma sensibilidade interessante em relação à econômica, refletindo o consumo e as cadeias produtivas regionais, né? Então, essas elasticidades próximas, ou um pouco superiores a 1, mostram como a atividade econômica é importante para o crescimento das receitas do ICMS, né? Reforça esse caráter procíclico ou cíclico do ICMS, né? E também ajuda a explicar a desaceleração das receitas recentes, que a gente tem uma desaceleração recente da atividade econômica do consumo. Então, digamos, está em linha do que a gente achou. Acho que agora, então, a gente vai passar aqui para o nosso querido André, né? Vai falar sobre as finanças estaduais. Obrigado a vocês, obrigado a quem leu, e a gente vai tentar cada vez mais aumentar essa integração para a gente ofertar um boletim analiticamente mais robusto, mais consistente. Obrigado, professor. Oi, André, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Aí, André. pessoal. Boa tarde, Aí. professor. Então, obrigado pela presença. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vocês veem minha tela? Tá funcionando, né? Tá Então, funcionando. agora vou falar da subseção do boletim que é sobre finanças estaduais, é a análise do ano fechado de 2025. Primeiro eu vou falar das receitas, depois eu vou falar das despesas, e aí depois vou fazer o geral do resultado primário e a dívida. A trajetória das receitas estaduais segue dos últimos anos, né? A pandemia teve uma redução, os anos seguintes foi uma recuperação forte. 2023 tem aquele idiosincrasia, né, daquelas leis complementares 192 e 194, que reduziram a arrecadação dos estados com combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. E então tem um fator extraordinário que não segue a dinâmica da economia, né, para reduzir a receita em 2023. Mas em 24 recupera e 2025 agora está nessa desaceleração, como já foi apontado. Tá, o crescimento total foi 3,6 real, né, o crescimento, descontando já a inflação. Na nossa análise, eu vou mostrar sempre dividido por regiões para a gente compreender as heterogeneidades desse processo, né? Enquanto o total da federação foi de 3,6%, os estados e Distrito Federal, esse valor foi um pouco mais alto no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, até no Sul foi um pouco mais alto, mas o Sudeste puxou para baixo, com 2,5%. E aí, se a gente abre esse valor, né, a gente usa essa metodologia de decomposição da variação, que é as variações de cada rubrica estão multiplicadas pela participação da rubrica, de forma que a soma dessas cores vai dar a variação total. Então, você vê exatamente a contribuição que cada rubrica deu ao crescimento. Aí a gente pode ver que um fator que, enfim, o azul, né, são as tributárias, e a gente já está trabalhando com as tributárias líquidas, que é uma questão metodológica da base, enfim, para não ter esse verdinho ali, que são as deduções, que é difícil de interpretar, enfim, uma questão que no boletim detalha melhor. Mas a interpretação mais evidente é das tributárias, que são muito associadas à atividade econômica, mas também tem efeitos de mudança de alíquota, ou quando o Estado faz um refis, né, um programa com a dívida ativa. Então, tem alguns descolamentos da atividade econômica. De toda forma, a dinâmica do ICMS, né, que é a principal tributária, e que eu vou dar um zoom nele depois, e, enfim, a dinâmica das tributárias seguiu ao redor de 2%, né, a contribuição das tributárias para o crescimento da receita corrente geral foi em torno de 2% na federação, com a pior no norte, que foi só 1,2%, e no sul, que foi 1,1%. O sul foi puxado principalmente pelo Paraná, que teve um crescimento muito baixo das receitas tributárias, né? Fora isso, a gente tem um laranja ali, ou vermelho, né,
essas principais transferências, das quais a principal é o Fundo de Participação dos Estados, né, que é a participação nas receitas da União, e então segue a arrecadação do imposto de renda, do IPI da União, e ele é mais direcionado ao Norte e Nordeste, por isso ele tem um peso maior no Norte e Nordeste. Então isso é sempre estrutural, esse vermelhinho vai estar no Norte e Nordeste, contribuindo mais, né, para a receita de lá. Mas se a gente compara com o ano passado, já tem uma desaceleração. A contribuição que ele fez em 2024, né, quando retrasado, né, tinha sido muito maior do que esses 2,5%. Uma coisa bem interessante desse ano é a gente ver esse amarelo, que é rendimento de aplicação financeira, que é basicamente os estados que têm um caixa acumulado, esse caixa fica investido, por óbvio, e com a Selic nas alturas, como a gente vem frisando tanto, isso também gera um efeito de aumentar as receitas financeiras dos estados. Então tem essas contradições, né, da Selic alta. Isso é interessante porque é importante a gente avaliar isso, porque essas receitas também não entram no cálculo do resultado primário, já que não são receitas primárias. Então, ofusca um pouco a análise tradicional, porque a gente não está acostumado a ver os estados com um nível de caixa elevado, né, que provocasse esse tipo de receita. A última coisa que eu vou assinalar é ali no Nordeste, aquele cinza de uma queda nas outras transferências, que foi porque em 2024 e em anos anteriores, diversos estados do Nordeste estavam recebendo uma transferência extraordinária, que era relativa a uma ação judicial relacionada a pagamentos a menor que a União fez relacionados ao Fundef, que é o predecessor do Fundeb, né? Então, entre acho que 99 e 2006, a União pagou a menos para esses estados. Isso virou uma ação judicial que foi paga nesses anos de 22, 23, 24. Alguns estados estão começando a receber agora. É variado assim, o sistema de pagamento é em 3 parcelas anuais. Mas em vários estados do Nordeste, em 2025 não teve mais. Então tem essa queda que não é sobre 2025, né? É uma queda relacionada ao maior que teve em 2024. Então, se a gente tira esse extraordinário do cinza, né, o Nordeste está com um maior crescimento assim, das receitas da federação. Colocando essa redução das outras transferências, ele fica em linha, né, com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esse bloco que está com receitas mais dinâmicas, enquanto o Sul e o Sudeste têm muito mais receita financeira ocorrendo. O Sul é principalmente receita financeira, que compõe mais da metade do crescimento da receita corrente de lá. Aqui a variação real do ICMS, né? Simplesmente o ICMS de 2025 contra o ICMS de 2024 em cada estado. Sempre variação real, né? Descontando a inflação. E aí a gente vê, né, o que já estava implícito lá naquele gráfico da contribuição das rubricas, que o Norte e o Sul tiveram um desempenho pior do ICMS no ano de 2025. Para além das receitas correntes, né, que a gente esteve avaliando até agora, a gente precisa avaliar as receitas de capital, que são, enfim, em geral, extraordinárias, né? O ano de 2025 foi marcado por várias operações de crédito no Norte e Nordeste, sobretudo, é esse azul escuro, e algumas no Sul. Além disso, tem esse azul claro, que é relacionado no Sudeste, né, tem ali grande, 1,9%. Isso é em proporção da receita do Sudeste, teve quase 2% da receita dele, o equivalente de receita de capital relacionado. No Sudeste é relacionado a depósitos judiciais que o Estado consegue se haver com essa questão enfim, da relação com esses depósitos. Mas o principal aqui é analisar as receitas de operação de crédito que estão relacionadas, né, muitas vezes a investimentos. Então, elas são fortes no Norte, Nordeste e no Sul é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem uma situação específica, né? Porque, por conta do regime de calamidade, que depois daquela tragédia, né, das chuvas, foi instituído um regime de calamidade em que o Estado tem uma situação específica de reconstrução, né, após aquela tragédia. Então, isso implica um tratamento diferenciado nas regras fiscais e, por isso, um acesso também a operações de crédito e investimentos expressivos, né? Aqui
para avaliar as operações de crédito, elas, para os estados, eles precisam de uma aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Não é descentralizada essa coordenação, tem uma coordenação central, e essa coordenação central, né, da STN, ela faz esse ranqueamento, né, das notas para cada estado para ver a capacidade de pagamento. Então, quando a gente vê que o Norte e o Nordeste estiveram pegando operações de crédito, eles têm razão para fazer isso, porque eles têm boas notas nessa CAPAG, né, a capacidade de pagamento. Eles estão verdinhos, né, nessa figura que ranqueia as notas. Os estados que estão numa situação mais complicada são esses estados do Sudeste, Rio, Minas, São Paulo, e no Sul, Rio Grande do Sul, que a gente vai ver mais à frente quando discutir dívida. Então, essas foram as receitas, né? Antes de passar adiante e começar as despesas, só resumindo as receitas, eu acho que o mais chamativo assim nesse ano, que é bem atípico, é a questão das receitas financeiras. Além da desaceleração econômica que a gente vê, né? Tem o ICMS com um dinamismo menor, tem as receitas financeiras localizadas no Sul e Sudeste, que são uma coisa muito atípica, e tem essas operações de crédito forte no Norte e Nordeste. Agora falando das despesas. As despesas seguem aproximadamente a trajetória das receitas, porque também distanciada a trajetória das receitas implica o Estado ter que estar usando caixa, ou pegando crédito, né? Ou acumulando caixa. Né? Então, a trajetória das despesas teve uma retração em 2020, depois elas crescem junto com a receita, que teve uma recuperação. Em 2023, com aquela forte queda das receitas, as despesas empenhadas também caíram, tiveram um crescimento menor, né? Recuperando em 24. E em 2025, elas ainda se mantêm um patamar um pouco mais alto. E a gente vai debater isso quando eu chegar na sessão final, que consolida, né, o lado da receita e da despesa e compara com o estoque de dívida. Então, o crescimento das despesas Desculpa. O crescimento das despesas do total dos estados e Distrito Federal foi de 5,5% no ano de 2025. Novamente, separando por regiões, né, dessa vez o crescimento é bem diferenciado em cada região. O Nordeste e o Centro-Oeste tiveram um crescimento das despesas bem maior, enquanto Norte e Sudeste o menor e o Sul em linha com a média nacional. Aí a gente abrindo, né, essa variação da despesa nessa metodologia, né, que a soma das barrinhas dá o total do que a despesa deu. Então, estou vendo a contribuição de cada rubrica para o crescimento total da despesa. Aí a gente vê, basicamente, que se no total do país, né, que está ali do lado esquerdo, as unidades federativas tiveram um crescimento de pessoal modesto, assim, de só 1,6%, tiveram um crescimento de investimentos, né, em amarelo, que foi basicamente expressivo, né, quase 1% da receita corrente líquida, e 2,5% é esse cinza, que é custeio, né, despesas diversas, custeio envolve até algumas coisas trabalhistas, como vale alimentação, auxílio transporte, mas também tem todo tipo de terceirização, contratação de empresas e compra de material para o Estado, bens de consumo, né, que precisa para a operação de diversos serviços públicos. Então, o custeio é muito difícil a gente analisar o que constitui realmente esse aumento de gastos. Assim, e ele responde muito à necessidade de operacionais do Estado. Quando você faz um investimento, nos anos seguintes você vai ter que pagar pessoal para operar o lugar e vai ter que pagar custeio para as diversas despesas. Tem obrigações tributárias, tem conta de luz, conta de água no custeio. É muito variado. Mas, novamente, nesse caso das despesas, a variação é muito diferenciada nas regiões do país. E eu queria destacar aqui em amarelo, né, no Nordeste e Centro-Oeste, um forte aumento dos investimentos. O Centro-Oeste ele não fez tantas operações de crédito em 25, mas ele fez mais nos anos anteriores. Então, ele está capitalizado para investir. E o Norte, se ele fez operação de crédito agora, às vezes a operação de crédito é para você melhorar a estrutura da sua dívida, então é simplesmente uma questão financeira de você pega um crédito para quitar um passivo que você já tem, mas muitas vezes é preparando para um futuro aporte de investimentos nos anos seguintes. Então, o Norte, talvez a gente veja agora, 2026, um investimento mais robusto.
Mas, de qualquer forma, também é interessante frisar que no Norte e no Sudeste a despesa de pessoal cresceu muito pouco. No Norte não cresceu quase nada, né? Então, nessas regiões está um nível bem controlado assim da despesa de pessoal, que é uma despesa caracterizada pela rigidez, né? Apesar da necessidade de compor uma máquina pública, né, de servidores com um pensamento de longo prazo e formação adequada, também tem essa questão da rigidez e com receitas voláteis não é interessante você congelar o seu orçamento nisso. Então, mas a expansão em custeio é muito grande no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e no Sudeste é um pouco menor. O Sudeste tem o menor crescimento das despesas no país nesse ano. Ainda sobre investimento, uma questão que a gente sempre ressalta, né? O André até já tinha ressaltado a comparação dos estados, né, em verde, é investimento em proporção das receitas que esse nível federativo tem. Então, os estados estão em verde, eles têm investido desde 2021 muito acima do que a União tem investido ela própria. Se a gente teve uma edição anterior que a gente estava com o dado dos municípios, quando a gente terminou essa ainda não tinha. Os municípios tinham ultrapassado os estados, mas agora acabou de sair o último dado dos municípios, que caiu e acho que está abaixo dos estados em termos da contribuição. Então, os municípios tinham uma coisa mais volátil, né? Não teve a eleição nas prefeituras, né? Enquanto os estados parece estar mais constante esse nível aí, ao redor de 9% da RCL, enquanto a União está bem constante ao redor de 4%, 5% da RCL, né? O investimento. Aqui, olhando uma análise ainda do investimento sobre receita corrente líquida mais desagregada, né? Em preto estão as regiões, mas aí a gente vê quem é que contribui para as regiões, né? Se o Brasil está ao redor de 9%, tem alguns estados que estão investindo muito. O Piauí está investindo 18% da RCL dele, o Maranhão 16%. Mato Grosso, Goiás, 16% da RCL praticamente. Espírito Santo também destacado ali, muito diferente do resto da região Sudeste, que, enfim, o resto da região Sudeste tem um padrão de endividamento maior. Então, tem algumas. Isso mostra um pouco a heterogeneidade do processo de investimento em infraestrutura, né, em bens para serviços públicos que vão ser gerados no futuro e que tem um impacto em dinamizar a economia nos anos seguintes. Então, isso foi as despesas, né? A gente vê um cenário de contenção dos gastos de pessoal, ainda um nível de investimento elevado e aumentando em diversos lugares, e uma despesa de custeio mais geral se colocando, mas de toda forma num nível de crescimento das despesas ao redor de 5%. Aí aqui, agora é umas análises que a gente tem tentado fazer de síntese, né, desses dados todos, para a gente conseguir fazer uma... E então, o que aconteceu, né? Esse primeiro gráfico, ele está todo em termos de resultado primário, então não entra aquelas receitas financeiras, né, que eu estava citando antes. A primeira barrinha azul é o crescimento das receitas, aí a laranja é o crescimento das despesas. A diferença delas, né, grosso modo, daria a barrinha verde, né, que é a variação do resultado primário, a variação do que o quanto o resultado primário aumentou ou diminuiu de um ano para o outro. E essa barra vermelha, sem preenchimento, é de fato o resultado primário em 2025. Então, a gente consegue ver, por exemplo, no total das unidades federativas, nessa parte esquerda, as receitas cresceram ao redor de 3%, as despesas cresceram 5%, então o resultado primário de um ano para o outro caiu 2,5%, e hoje em dia está praticamente zerado, tá? 0,03% de superávit no total das UFs, né? Mas esse processo é muito heterogêneo pelas regiões. Desculpa. A região norte é a única que tem um crescimento do resultado primário. As receitas cresceram 3%, mas as despesas cresceram um pouco menos de 3%, com aquela contenção de pessoal praticamente muito extraordinária que teve lá. Ainda assim, o resultado primário do norte conseguiu aumentar um pouco. Já o Nordeste, ele teve um crescimento das receitas de 4%, mais um crescimento das despesas, espera aí que está tapando aqui, ele teve um crescimento das despesas de 7,5%.
o que dá, enfim, uma diminuição do resultado primário que ele tinha. Então, se ele tinha um resultado primário positivo em 2024, né, que seria 4,1% em 2024, caiu 3,2%, ficou negativo 0,9%. Não, eu fiz a conta errada. 2,3% em 2024, caiu 3,2%, ficou 0,9% em 25. Enfim, isso meio mostrando essa metodologia, e aí é interessante ver o Centro-Oeste reduzindo muito, né, o seu resultado primário já estava negativo antes e reduziu mais ainda, ficou bem negativo. E o Sudeste reduziu o seu superávit primário, né, em 1,2%, mas ainda mantém um superávit primário positivo. E o Sul, enfim, também. O Sul teve um grande crescimento das despesas e isso fez ele entrar no terreno negativo. Mas não dá para avaliar se o esforço fiscal está positivo ou não é positivo para a saúde financeira de um ente, se a gente não avalia o estoque dele, se ele tem dívida ou não. Se um ente não tem dívida, ele tem plenamente o direito e o dever até de tentar fazer uma atuação anticíclica e fazer um estímulo à economia. Por isso é importante olhar o estoque da dívida, né? Nesse gráfico aqui, a barra laranja é a dívida e a barra verde negativa é os haveres, né? O caixa do Estado. Então, o passivo, né? O laranja, menos o ativo verde, dá a dívida líquida, que seria essa bola roxa. E tem a bola roxa está maior nas regiões, no agregado das regiões. Então, essa tabela, esse gráfico mostra a situação de alguns estados são credores líquidos, né? Como o Espírito Santo aqui do lado direito, ele tem a bola roxa dele, está abaixo, está a menos 50%. Isso significa que o Espírito Santo ele tem um pouco de dívida, né, ali laranja, mas ele tem tanto caixa acumulado que isso compensa tudo que ele deve e sobra demais, assim. Então, um estado como esse vai ter um rendimento bem alto, com a Selic alta, né, porque esse caixa rende a Selic. Então, isso mostra também vários estados. Tem vários estados que têm um total, né, de dívida da bolinha roxa, né, que é o principal é avaliar, então, a bolinha roxa, né, qual é a dívida líquida do estado, líquida desse caixa. E essa bolinha roxa é quase zero em vários estados do Nordeste, do Norte, né, isso também está relacionado à CAPAG deles, e mostra que a bola é alta, né, a dívida líquida é alta, no Rio, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Esses que estão mais à direita aqui. Tem os agregados regionais também, que confundem um pouco, mas a gente vê que esses estados, o problema da dívida, né, e que implica na necessidade de geração de superávit primário, ele está muito associado a esses estados. Os outros não têm dívida tão alta. Ou seja, eles poderiam incorrer em déficits durante alguns anos sem problema. Então, aí, tentando resumir essas duas análises que eu estava apresentando agora, a gente fez esse gráfico aqui em que a barra azul e preta nas regiões, né, é a dívida líquida, né? É essa posição do estoque, se o Estado está numa situação confortável financeira ou se ele tem que realmente gerar caixa para pagar a dívida. E a barra verde é o que o Estado fez na sua gestão fiscal em 25, né? Então, ele aumentou o seu primário ou ele reduziu o seu primário. E eu achei interessante fazer essa variação no resultado primário, porque olhar o tamanho do primário num ano não mostra o que a gestão fez naquele ano, porque as receitas e as despesas seguem uma trajetória, né? Ano a ano, tem uma continuidade. Então, eu não consigo, se eu já estou com um primário muito negativo, eu não consigo mudar isso, dar um cavalo de pau de um ano para o outro, expandindo as receitas e cortando todas as despesas. Né? Então, eu só consigo fazer uma pequena variação do primário de um ano para o outro. E aí, por isso, eu botei aqui a variação do primário. E aí, enfim, se a gente vai avaliar se porque estava se falando que os estados, enfim, teve a desaceleração das receitas, mas as despesas continuam num nível um pouco maior. Mas, para a maioria dos estados, isso não é nenhum problema. Se a gente olhar a região norte, né, a região norte quase não tem estoque de dívida, né, o maior estoque está no Amazonas, ali em 30%. E ele aumentou o seu primário nesse ano, então ele ainda está contrabalançando isso, gerando mais primário. Mas, de qualquer forma, é uma dívida muito baixa na região norte toda, então nem tem muita questão de
de se falar em risco financeiro para esses entes. No Nordeste também tem alguns estados com um pouco mais de dívida ali do lado esquerdo, né, do Nordeste. Tem Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, eles têm uma dívida um pouco maior, né, mas eles também estavam aumentando o seu primário nesse ano. Então não dá para falar que eles estavam indo aumentando as despesas mais do que as receitas. Tem estados já que estão diminuindo muito o primário, né, com a barra verde muito negativa, né, do lado no Nordeste ainda, Sergipe, Maranhão, Paraíba, diminuíram muito seu primário. Mas, ora, eles praticamente não têm dívida líquida. Então, é exatamente o momento para fazer esse tipo de operação. E o Maranhão ainda está um daqueles estados que mais está investindo em relação à sua receita. Aí, passando para o Centro-Oeste, a gente tem Goiás fazendo um processo de investimentos muito, muito importante, né, na federação. Ele tem, por isso explica muito a variação do primário dele. Isso no boletim fala, detalhando o que compõe a variação da despesa de cada ente nesse ano. Então, o Goiás ele tem uma dívida que é baixa, né, ao redor de 30%, e está fazendo um programa de investimento muito grande. E o Mato Grosso do Sul tem uma dívida um pouco menor e ainda está aumentando o seu primário. Então, novamente, também não dá para falar muito de ser uma situação temerária. No Sudeste, o Rio e Minas praticamente não mexeram seu primário, né? Conseguiram manter o acompanhamento das despesas com a receita, sendo que esses estados do Sudeste e do Sul têm muita receita financeira acontecendo. Então, enquanto a variação do primário se manteve estável, o Estado está tendo uma entrada de caixa pelas finanças, assim, o que é importante para esses estados que eles têm um estoque de dívida alto. São Paulo ele tem uma dívida um pouco menor, né, mas ainda é bem alta, e que ele veio reduzindo nos últimos anos, e agora eles estão fazendo uma série de investimentos em inversões, e as inversões são relacionadas ao processo de parceria público-privada deles. São inversões primárias, né? Não são inversões financeiras não primárias, são inversões financeiras primárias. Então, é bem equivalente ao investimento terceirizado pela PPP, né? Então, novamente, é um Estado que está reduzindo o seu primário para fazer um programa de investimentos forte. O Espírito Santo ele é credor líquido, né? E no Sul, a gente tem Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina tem uma dívida muito baixa e está reduzindo seu primário, e o Paraná é credor líquido e está reduzindo seu primário também. Então, os dois têm uma situação tranquila. E o Rio Grande do Sul é complicado analisar ele, porque ele está nesse regime específico relacionado ao regime de calamidade, em que ele tem que fazer os investimentos. O regime de calamidade faz com que o que ele deveria pagar à União como dívida, em vez de pagar a União, ele tem que investir, gerando despesa primária. Então, está complicado fazer uma análise no mesmo tom das outras para o Rio Grande do Sul, porque as contas dele estão através desse processo diferenciado. Em suma, o que a gente pode colocar é que os estados estão seguindo uma postura. Os estados que têm uma dívida maior, eles estão seguindo uma postura conservadora, assim, e ainda tem essas receitas financeiras para apoiar eles. E os outros estados, a maioria deles tem uma situação bem, bem tranquila, assim, para poder executar uma política mais anticíclica. Eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, André. Interessantíssimo o comportamento dos estados. Nos trouxe. Abro para debates agora aqui para os participantes. Tendo perguntas, por favor, fique à vontade para fazer. Professor Carlos, depois eu queria que a gente abrisse o negócio das bets um pouco mais, né? As bets têm sido uma pauta constante de preocupação nacional, né? Eu tocou no assunto aí, en passant dele, né? Mas isso é uma coisa que nos preocupa, e situar isso ali, naquela parte de serviço de dívida. Entendemos bem, né, que melhorou a renda de família, melhorou a desocupação, e ainda assim, por causa da dívida, terminou que o consumo caiu, né? Então isso Preocupante, né? é preocupante de se ver. Não, a gente Situação. só
só uma coisa, desculpe, André, te interromper, mas a gente não é tão fácil não, tá? Eu prometi assim, prometi de metido, Tá. para pegar os dados no Banco Central, mas a gente vai fazer um esforço grande sim, pode deixar que a gente vai se fazer. Aliás, eu queria pedir desculpas aqui para o público, volta e meia eu estava virando aqui, porque eu tenho uma televisão enorme vendo os gráficos, e eu não olhava aqui mas não é falta de educação, é porque eu estava olhando os gráficos, então desculpa as pessoas que eu vejo que está meio de lado aqui. Tá? Flávio, por favor. Não, é só para... Estão me ouvindo bem, né? Só para externar aqui que a gente recebeu os comentários, né? E para tornar público também a receptividade que o boletim tem tendo por parte dos estados, né? Então, o Paraná, por exemplo, nos encaminhou um manifesto dizendo que não teria nada além do que já está lá no boletim a contribuir, adicional, que está muito bem explorado. E aí eu vou colocar uma deixa aqui, se os nossos participantes aí tiverem presente, a gente recebeu falando sobre o lado das despesas, né? Perdão, das receitas. A gente recebeu uma manifestação do Acre, se eu não me engano, foi o Amilcar que assinou, e é quase que um segundo estudo focado na questão do Acre. Então, a primeira coisa que ele coloca de fato, o Estado, né, depende de transferências e a queda do FPE nos últimos anos, né? Então, isso é uma preocupação que vem tendo não só com o Acre especificamente, mas os estados de maneira geral, por conta de agora dessa mudança no imposto de renda, né? Então, você vai reduzir o imposto de renda, isentar as pessoas que ganham até R$ 5.000 e ter o desconto para as demais, e os estados vão perder aí em dois lados, em primeiro lugar nessa história, né? Primeiro pela falta de retenção, né, do imposto na fonte, e o segundo lugar que quando a União também dá o desconto, a parte do FPE que viria para o estado também vai ser reduzida. Então a gente está até esse assunto, né, da queda do FPE e eventual metodologia, a gente levou e está sendo discutido no âmbito do Concefaz para a gente tentar conversar e ver uma metodologia junto da Receita Federal ou da STN, ou as duas juntas, né? Comentar sobre isso? Não. Tá. Perfeito. E aí eu não sei depois se o Amilcar quiser falar também, se o André Aranha quiser comentar. E a segunda questão, que é a nossa terceira manifestação, Paraná, o Acre, tem a ver com a despesa. E aí essa manifestação veio lá do Piauí. E é uma proposta metodológica que aí nós podemos conversar depois também juntar o pessoal do Piauí junto com o pessoal do CICEF, porque eles colocam aqui uma proposição de incluir no capítulo 9 um gráfico que compara o serviço da dívida paga com a receita líquida de imposto e transferência, que eles chamam aqui de RELIT, né? Receita líquida de imposto e transferência. A questão aqui é basicamente que o uso da receita corrente líquida pode sofrer alguma distorção relevante, né? Porque muito da RCL tem a destinação vinculada, então tem um impedimento para pagar serviço da dívida, por exemplo. Então, essa proposta que eles colocam para ver se é viável fazer, né, para frente aí ou no update ou nos boletins futuros. Só que tem uma questão, que essa RELIT, né, não é um dado disponível bimestralmente no SICONF, né? Então, se a gente for olhar lá no dado da STN, a gente não vai achar, mas a gente tem no REREL das próprias secretarias de Fazenda, naquelas que tem isso disponível, você pode ver se a gente consegue esses dados, né? E a outra coisa é a mesma coisa, só que um gráfico comparando não o serviço, mas a dívida consolidada com esse RELIT. Então, é uma proposta metodológica aí para ver se ela é viável para fazer com todas as unidades federadas. E também, não só o Acre, mas também o Piauí, parabenizando aqui a pesquisa e a coerência, né? A coerência que eu falo, assim, bate o que eles estão vivendo e entendendo lá, tá batendo com o que o boletim tá dizendo, né? Então, isso é bastante importante para a gente aqui, que significa que o boletim está atingindo um dos seus objetivos, né?
Só esses os comentários. Aproveitar, deixa pequenininho aqui, ó, a parte, professor Carlos, André, no dia a dia aqui, em relação a esse assunto específico das transferências do FPE, né, o que tem, os secretários ficam um pouco sensíveis, porque o planejamento tem fórmulas que estão pegando muito a lógica antiga, e agora na nova distribuição do FPE, a depender da receita, muda a forma, né, de distribuir. Então, se tiver um aumento expressivo da arrecadação do imposto de renda, você fica com um percentual maior distribuindo na regra nova. E a regra nova tem peculiaridades, né? Na regra antiga era mais ou menos equivalente o que todo mundo subia, o que todo mundo descia, né? Mas na nova já tem questões de, por exemplo, quem se distancia da média, não é, do ano passado para esse ano. Então, o efeito às vezes é um pouco melhor para uns e pior para outros, né? Fica abaixo das expectativas e a pessoa o secretário faz um planejamento de receitas, né, anual, e aquilo não honra, apesar da arrecadação estar razoavelmente melhor apenas, né? Mas aí, como a parte nova, por exemplo, né, se teve mais arrecadação, se houve mais crescimento, então termina que a parte nova fica muito representativa, e aí essas regras são mais variáveis do que a tabela antiga. Então, isso tem dado um certo sobressalto, né, nos setores financeiros dos estados, e a gente tem conversado, o Flávio fez a apresentação aqui bastante interessante para os secretários um dia desse aqui, né, explicando as peculiaridades dessa regra nova, que dependem do comportamento da arrecadação, né? Se tiver o comportamento da arrecadação, muda a regra de divisão, né? Muda as proporções da regra de divisão do FPE, e isso pode surpreender a alguns estados. Flávio, só para fazer um comentário, que foi perguntado sobre isso vai ser editado e vai ser colocado no YouTube, então para as pessoas que isso não vai, pode deixar que, né, a gente vai divulgar, né, Flávio? Isso, claro. Deixa eu só falar sobre a metodologia lá da Relit, né? Fiquei interessado, a gente estava tentando mesmo entrar mais nessa parte da discussão da dívida, com outros indicadores, então vou com certeza checar lá. Ao que eu entendi, está publicado no REREL desses estados, tem esse indicador para a gente checar. Enfim, a gente está tentando, a cada publicação do boletim, a gente está aperfeiçoando a metodologia, né? Então é um trabalho que vai, cada vez tem um tijolinho a mais, assim. E a gente estava, em uma das edições, a gente começou a esboçar, aí guardou, e acho que na próxima a gente deve voltar a falar o que compõe o FPE, né? Então teve uma que a gente olhou e viu o aumento do imposto de renda e do IPI da União e como isso explica a variação do FPE. E agora, com essa mudança aí dessas regras, acho que vai ser necessário fazer um box, e ainda mais com a reforma tributária do imposto de renda, né? A gente vai ter que olhar isso com mais atenção. E sobre alguém mandou uma mensagem também dos índices de saúde e educação, eles não entram no Siconf, eu não sei porquê, então eu tenho que em cada Cefaz buscar o cumprimento dos índices, ou entrar, eu acho que tem o CIOPS, enfim, a gente vai procurar isso. Mas acho que é o que eu tenho para dizer. Perfeito, André. Eu queria aqui agradecer primeiro ao público, os participantes, né, que estão nos assistindo agora ao vivo, que estão assistindo depois a gravação no site do Concefaz e do CICEF, e agradecer ao professor Carlos, o André, a presidenta Célia, que está por aqui, ao Flávio, que trabalha com vocês aqui no dia a dia, e a todos os técnicos Agradeço que também ao Flávio, colaboraram queria aqui. agradecer, Flávio, pessoalmente aqui em público, a você pelo esforço. Obrigado. Eu também quero agradecer os comentários do Flávio, são muito bons lá no documento. Obrigado. Obrigado a todos, um abraço a todos, e a gente está de volta no próximo boletim. Obrigado, Um André. abraço. Obrigado, Flávio. Boa noite para todo mundo. Boa noite.